Oi, gente. Oi, pessoal do sexto ano. Nós agora vamos falar um pouquinho do nosso tema, que é o Egito Antigo, tema 2, né? Que é o nosso Egito Antigo, a terra dos faraós, ok? Então, olha só, quando nós falamos em Egito Antigo, a gente tem que pensar o seguinte, que ele foi palco de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, tá? A história do Egito Antigo, ela se estende desde 3.200 a.C. até 525 a.C., ou seja, do nascimento do Estado egípcio até a invasão dos persas, né, em 525, até a invasão dos persas, que eles tomam o Egito, né, e a região se transforma numa satrápia. Bom, mas olha só, localizado no extremo nordeste do continente africano, né? Uma região desértica, cortada no sentido norte-sul por um estreito e fértil vale por onde corre o rio Nilo, né? A vida às margens do rio Nilo era regada pelo ciclo das cheias, que ao voltarem ao normal, né, deixava uma terra fértil, deixava uma espécie de limo, né, que fertilizava a terra, favorecendo a prática da agricultura. Por isso, a economia era baseada na agricultura, né? Eles colhiam o quê? Por exemplo, o trigo, a cevada, frutas, linho, papiro, algodão. Papiro era uma planta que se fazia uma espécie de papel, tá? Então, olha só, a história do Egito é voltada para isso daí. Agora nós vamos falar sobre a questão dos reinos, da sociedade, da religião, para poder a gente fazer todo o comentário sobre o Egito Antigo, ok? Formado a partir da mistura de diversos povos, a população era dividida em vários clãs organizadas em comunidades chamadas nomos, que funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Por volta de 3.300 a.C., os nomos se uniram formando 12 reinos, o Alto Egito no sul e o Baixo Egito no norte. Tá? Os dois reinos foram unificados por Menés, tá? E daí, com a unificação, ele se tornou o rei do Alto Egito, que foi o primeiro faraó e começava o longo período de apogeu da sociedade egípcia, a era dos grandes faraós. Vamos falar um pouquinho dessa sociedade egípcia, uma sociedade que nela praticamente não se havia mobilidade social. No topo da sociedade encontrava-se o faraó, o verdadeiro deus, né? Era venerado como um deus, ele era um indivíduo soberano nessa sociedade. Bem, nessa sociedade, além do faraó, que estava no topo, né, dessa pirâmide, ainda existiam os funcionários mais importantes, que eram as camadas privilegiadas, né? O vizir, que era uma espécie de primeiro-ministro do faraó, era um funcionário do Estado, presidia o Tribunal de Justiça. Os sacerdotes, que estavam encarregados de administrar os templos e todos os serviços religiosos, e os escribas, que tinham uma importância muito grande, pois sabiam ler e escrever. Eles registravam os impostos arrecadados, tá? Tinham 3 escritas, que era a hieroglífica, que é religiosa, erática, que era administrativa, e a demótica, que era popular. Ainda tinham os camponeses, que formavam a maior parte da população, tá? Os camponeses exerciam a agricultura e pagavam altos impostos. Além disso, eles eram recrutados pelo Estado para trabalhar na construção das pirâmides e durante as guerras eram obrigados a servir o exército nessa sociedade. Em relação à religião dos egípcios, qual era o papel da religião para os antigos egípcios? Porque eles mumificavam os corpos, né? Bem, é o seguinte, eram politeístas, tinham os deuses zoomórficos de forma animal, antropomórficos de forma humana e antropozoomórficos de forma humana e animal. Tá? A religião estava muito presente na vida
nos momentos da vida dos egípcios, né? A crença na vida após a morte era um ponto central da religião no Egito Antigo. Na visão de mundo dos egípcios, havia uma relação de continuidade entre a vida terrena e o que eles chamavam de mundo anterior, né? Mundo inferior. O preparo do morto para renascer no mundo inferior envolvia várias práticas funerárias. Como era esse ritual da mumificação? A mumificação era uma técnica desenvolvida pelos egípcios para conservar o corpo, pois a morte apenas separava o corpo da alma. Esse processo era o seguinte: primeiro eles tiravam os órgãos internos, depois era coberto com bicarbonato, depois o corpo era preenchido com óleo, tá, para conservá-lo, e posteriormente, por fim, era envolvido com faixas de linho e colocado no sarcófago para ser enterrado.